Amigos e amigas, fãs do nosso rádio, desse veículo centenário que traz tantas alegrias, que nos acompanha, que convive com a gente, que dorme com a gente, às vezes toma banho com a gente. Todo dia, uma vez por semana, claro, a gente apresenta esta série Vozes do Brasil dentro do projeto maior, que é eles ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil. Então, pessoas profissionais, homens e mulheres, que têm voz, que têm aquelas filigranas diferentes no tom, na maciez. Sempre a gente vai buscar alguém que tenha não só este volume de voz, mas também um conteúdo muito bom. Hoje, a impressão que eu tenho é que nós vamos ter que ir para o Centro-Oeste. Normalmente a gente conversa com o pessoal do interior do estado de São Paulo, que veio para a capital, gente que nasceu na capital, eventualmente no litoral, fez um estágio, depois veio para cá. Mas tudo indica, a produção não me informou muita coisa, não fez uma pesquisa muito aprofundada, mas tudo indica que a voz, ou o dono da voz de hoje, foi uma coisa assim de garimpo, sabe? De ir lá para o Centro-Oeste, pesquisar, garimpar e trazer uma voz, porque essa é diferente do dia a dia. Vocês vão notar e vão reconhecer. Bem-vindo aqui ao nosso palco, não auditório, mas ao nosso palco de história, Ângelo Vizarro Júnior. Mestre Luiz Fernando Marioca. Minhas saudações a você. Tudo bem? Muito bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque nossa gravação pode estar sendo vista em qualquer horário, inclusive por causa do fuso. Nós temos amigos em Lisboa, amigos e colegas, temos lá em Los Angeles, enfim, gente que sempre prestigia o nosso trabalho. Então, é muito fácil que a pessoa possa ouvir on demand, como eles falam lá nos Estados Unidos, a hora que quiserem, né? Só clicar no canal do YouTube. Aí eu preciso lembrar aos senhores também que o meu nome, Luiz Fernando Marioca, é o nome do canal no qual você pode ver, também no Facebook, mas também no canal do YouTube que tem o meu nome. E aí você vai escolher os programas, as entrevistas, as conversas, os bate-papos, etc, etc. Ângelo, vamos começar do começo, agradecendo mais uma vez a sua presença, o seu tempo, porque todos esses profissionais custam, né? O tempo deles é precioso, porque eles trabalham, porque eles gravam, porque eles apresentam programas ou fazem uma série de coisas que nós vamos descobrir hoje. Onde nasceu Ângelo Vizarro Júnior? Muito bem. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você por essa oportunidade. Eu não costumo dar entrevistas, eu sou tímido, apesar da profissão, não é? Mas para você eu não tinha como negar, né? Você é o meu grande mestre, o meu grande incentivador, e eu não podia declinar desse convite. Bom, eu nasci em São Paulo, no bairro de Santana, mas aos 12 anos, mais ou menos, eu me mudei para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e lá eu fiquei por alguns anos. O curioso é que, um belo dia, um primo chega em casa e diz para mim: Ângelo, vai ter um teste de locutor na rádio Difusora AM de Campo Grande. Que tal você participar? Você tem um vozeirão, tal. Aí eu falei, bom, não custa tentar. Aí fui à Rádio Difusora AM de Campo Grande, conheci o J. de Oliveira, que era o diretor artístico da emissora, e fiz o teste. E fiz o teste anunciando Teach Me Tiger com April Stevens, usando aquele tom grave e sensual, né? E para os mais novos aí, vale ressaltar que April Stevens nasceu em 1929 e foi batizada como Caroline Vintinete Lontepio em abril de 29, na cidade de Niagara Falls, no estado de Nova York. Bom, eu anunciei, fui aprovado, comecei a trabalhar e aí, né, estou eu aqui. Bom, é importante... Obrigado, produção. O importante é a gente contar essas coisas com detalhes, porque não é que, de repente, você fez o teste lá, foi aprovado lá, anunciou April Stevens, que eu ouvi muito no rádio AM, sim. Aqui de São Paulo, e, de repente, você está aqui. Não, você fez uma certa carreira por lá, deve ter estudado alguma coisa, até que um dia alguém falou,
olha, você está numa região pequena demais para essa voz tamanha, como disse Caetano Veloso certa feita. Como foi isso, essa transição? Foi o que aconteceu. Eu comecei na radiodifusora AM de Campo Grande, logo após esse teste, e ali fiquei por uns 3, 4 meses, mais ou menos, até que surgiu um outro convite e eu aceitei, não é? Eu fui para a Rádio Educação Rural e lá eu fiquei também um bom tempo. Paralelamente, pintou um teste na TV Morena de Campo Grande, fiz, passei e, enfim, fui aprendendo, ouvindo grandes profissionais. Eu continuava na escola, não é? Já estava no científico, para você ver como o tempo passa, hein? Né? Tínhamos o primário, o ginásio, o científico, e daí depois sim. A escolha entre clássico ou científico, você foi para o mais difícil. O clássico, para quem trabalha na área de comunicação, é muito mais prático. Mas vamos lá. Com certeza. Que idade você tinha quando fez televisão, por exemplo? Olha, eu tinha 15 anos. 15 anos. Usava uma cabeleira enorme. Eu até tenho algumas fotos, depois eu posso disponibilizá-las aí para você, não é? Usava um paletó xadrez, uma gravata colorida. Imagina só o visual, né? Mas era moda na época. E quando eu vejo essas fotos, eu morro de rir, não é? Mas comecei muito cedo. Eu tinha 13 para 14 anos quando comecei a trabalhar em rádio, e de 14 para 15, quando eu fiz esse teste na TV Morena, e fui lá apresentar um jornal ao lado do Pastel, Antônio Carlos de Azambuja Dyer. Ele já partiu, né? Já empreendeu aí uma outra jornada, mas deixou saudades. Era um grande profissional. E em Campo Grande ainda eu conheci muita gente interessante, não é? J. Aguilar, reza a lenda que ele foi a voz do Rádio Globo, lembra? Sim, claro. Ele foi contratado e aí nós passamos a apresentar um jornal na Rádio Difusora. Eu estou voltando um pouquinho, porque eu me lembrei dele. Apresentamos um jornal de manhã e ficamos juntos lá esses 3, 4 meses. Quando pintou o convite para eu ir para a Rádio Educação Rural, lá eu conheci o Círio de Oliveira, um grande produtor musical, que me deu um grande apoio. E aí, sabe, dividia o meu tempo entre a Rádio Educação Rural e a TV Morena. Não é? Bom, um infante de tão tenra idade, com um vozeirão que, se não fosse parecido com esse de agora, já demonstrava a capacidade, né, do timbre e o cabelão e a roupa da moda. Eu também tenho algumas fotos. Tenho uma foto que eu fui padrinho de casamento. Que vexame. Paletó xadrez como padrinho de casamento é algo que não... Mas não vem ao caso. Aliás, E a gravata colorida. Era normal, claro. Tudo descombinando. Era o que havia de pior na época. Mas então, aí você foi picado pelo mosquitinho da televisão, por causa da fama e das garotas que provavelmente já viam em você um par perfeito? Olha, acredito que sim, viu? Porque, na verdade, eu na educação rural, eu conheci, como eu disse ainda há pouco, o Círio de Oliveira, não é? Mas o curioso é o seguinte, eu comecei na educação rural apresentando, sendo anunciador e locutor comercial do programa Canta Brasil. E a chamada era mais ou menos assim, do Iapoque ao Chuí, Canta Brasil. Dos 2 extremos territoriais do Brasil, norte e sul, Canta Brasil. Pra você ter uma ideia, são 4.174 quilômetros de distância entre um ponto e outro, não é? E quem apresentava esse programa era o Nelson Trade. O filho dele, ou o neto, hoje é político lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, enfim. Ele tinha uma voz muito bonita, fazia um programa com bastante propriedade, né? Músicas nacionais de, sabe, muito sucesso na época, enfim. E aí, sabe, logo depois eu ganhei um programa na Rádio Educação Rural chamado Som Jovem da Noite. E aí eu me deliciei, né? Porque eu tinha autonomia para, sabe, escolher músicas com o programador e falar o que eu quisesse, não é? O que é muito difícil, né? Se levar em consideração que naquela época tinha uma série de restrições e nós também não tínhamos
o acesso, como hoje, por exemplo, à internet, onde você pode buscar informações. Então, a gente procurava se informar, não é? Ligando para amigos, lendo revistas de fora, e enfim. Mas foi uma experiência muito interessante, o Som Jovem da Noite. Logo depois... pode só falar. uma perguntinha. A sua ida de São Paulo para Campo Grande foi por questões familiares, foi por questões pessoais, ou se você não quiser contar, não precisa também, porque você fez o caminho inverso. Não, foi o seguinte, a minha mãe era paraguaia, não é? E conheceu o meu pai em Maracaju, também Mato Grosso do Sul. E conheceram-se, aí casaram-se, vieram para São Paulo, e aí tiveram a minha irmã e depois a mim, não é? E moramos aqui, então, até quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, e aí meus pais resolveram se mudar para Campo Grande, porque lá estavam todos os nossos parentes. E esse foi o motivo principal, não é? A nossa mudança para lá em função do nosso pessoal morar lá. Explicado, perfeito. Está explicado. Então, você estava agora falando da TV Morena e do assédio, não sexual, mas do assédio das moças que gostavam da voz, da imagem. E aí eu perguntei, você foi picado pelo mosquitinho da televisão ou da fama através da TV? Acredito que sim, porque hoje a gente recebe mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo Telegram, né? Enfim. Naquela época era cartinha e telegrama. Eu recebia montanhas de carta, montanhas, era impressionante, sabe? O Som Jovem da Noite fez muito sucesso e depois o programa que o Ciro de Oliveira produzia para eu apresentar, chamado Mundo Jovem, fez mais sucesso ainda. Era um programa dominical, iria ao ar das 9 da manhã até a 1 da tarde. Eram 4 horas de programa. E o Ciro fazia uma programação maravilhosa, não é? E aí aquela coisa, eu explorava o grave da minha voz, não é? Para, de repente, brincar, desenhar, sabe, as minhas falas. E eu tinha uma sessão chamada Telegramas Íntimos e o Seu Recadinho, e essa sessão fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que foi até copiada aqui em São Paulo, né, por um colega nosso, né, com outro nome. Mas eu recebi a carta do Brasil e do mundo, para você ter uma ideia, porque a Rádio Educação Rural, ela transmitia em ondas médias e tropicais. Então imagina você que até no Japão, sabe, o programa era ouvido. Muito interessante. Curioso, inclusive, a gente relembrar, já que nós estamos contando a história do rádio, dessas ondas. Todo mundo se lembra do AM, que está em fase de extinção aqui no Brasil. Lembra-se da frequência modulada, porque é a base de tudo, mas se esquece das ondas curtas, né? As ondas médias, tudo bem, que são onde estão localizadas as emissoras de amplitude modulada, AM. Agora, onda tropical é uma coisa que muita gente não sabe que existiu, não sabe por que era, e exatamente o nome tropical significa que ela vai longe, que ela tem capacidade, através de 31 metros, se eu não me engano, que é uma antena especial com um transmissor daqueles valvulados antigos, nós estamos falando lá de trás, né? E essas ondas tropicais, muitas emissoras tinham ondas tropicais e não tinham, às vezes, ondas médias, porque era uma questão de conseguir, de esperar na fila para que o governo pudesse liberar uma frequência. Hoje as coisas estão um pouco melhores, mas é uma lembrança boa para os fãs, para quem cultua o rádio de tantos anos, né? Nesses 100 anos de vida, pelo menos muita gente está viva aí com lembranças das ondas médias, curtas, frequência modulada e tropicais. Mas desculpa a interrupção, é só para dar um pitaco técnico aí. Ao contrário, eu agradeço. Você é o mestre, garotão. Você é que deve comandar. Então, e essa programação, só para você ter uma ideia, era muito bem elaborada, né? Ela era dirigida aos jovens dos 8 aos 80 anos, como a gente dizia, e a produção era do Ciro de Oliveira. Era uma seleção jovem, um pouco de nostalgia, o famoso flashback, parada de sucessos, poesias, várias escritas por ele, Ciro de Oliveira, e outras tantas que chegavam de todos os lugares. Tínhamos também variedades, notícias, esportes, curiosidades,
E essa sessão chamada Telegramas Íntimos e os Seus Recadinhos foi campeã de audiência, como eu disse a você. Chegava carta de tudo quanto é lugar. Né? A sonoplastia, para você ter uma ideia, era de uma mulher. Acredito eu que a primeira sonoplasta do Brasil, que eu saiba, talvez você possa, né, afirmar ou não. Cleide de Oliveira era o nome dessa garota. A garota dava um show na mesa. Você lembra daquelas mesas enormes, não é? Sim, claro. E dois Super pratos... som. Dois super pratos... som, dois pratos, dois gravadores Akai, não é? E imagina, o programa era dinâmico, tinha muita fala e muita música, telefonemas, enfim. E a Cleide dava conta do recado, viu, com maestria. Ela punha uma música, punha um disco aqui, segurava, sabe, punha outra ali, segurava, e quando eu ia anunciar, ela soltava essa aqui, tá, abria o microfone para mim, eu falava, soltava outra, a mulher dava um show, tipo Johnny Black, né, que você também conheceu. E foi com quem eu fiz um teste aqui em São Paulo, mas isso é mais para frente, eu vou comentar. Eu não, só para complementar o que você disse, eu não tenho condição alguma, e ainda corro riscos aí de correr em erro, porque eu não conheço todo o Brasil em termos de história e de história das emissoras de rádio. A gente sabe que aqui no Brasil, aqui em São Paulo, nós já cultuamos hoje memória de uma colega que tivemos juntos, Sônia Abreu, que hoje é nome de um espaço na Galeria Olido de São Paulo, que foi inaugurado recentemente, e por coincidência ela foi a primeira DJ do Brasil. Isso aí é histórico, ela entrou no Guinness e tudo mais. Então, como disc jockey feminina, sim, Sônia Abreu foi a primeira. Mas ela trabalhava na Rádio Excelsior de São Paulo, depois nós vamos falar disso, como discotecária programadora e como sonoplasta. Tanto é que brincavam com o sobrenome chamando de Sônia Plasta. Né? Então, lembrando até da memória e homenageando a nossa colega, que recentemente, repito, recebeu como homenagem póstuma o nome do centro da Galeria Olido, que é todo ele dedicado aos DJs. Mas vamos voltar na história do seu Ângelo Bizarro, que é o que nos importa. Muito bem. Então, aí eu fiquei uns 3 anos, mais ou menos, nessa batidona. E de tanto ouvir que a minha voz era para São Paulo, eu resolvi encarar o desafio. O ano era 1977. O mês junho fazia muito frio em São Paulo, aquela garoa fina, e eu já não estava mais acostumado com isso. Não é? Aí aqui, em São Paulo, eu fui apadrinhado pelo Álvares Bittencourt, que na época era a voz padrão da TV Globo de São Paulo. Né? E como eu não tinha a quem recorrer, né, bati um papo com ele, e ele falou: Ângelo, aqui não tem vaga para locutor. Né? Mas ele se prontificou, na mesma hora, a me apresentar a uma pessoa que talvez pudesse me ajudar, uma vez que eu queria trabalhar, né, e segundo ele eu tinha um vozeiraço bem cara de São Paulo. Aí o Álvares me levou até a Rua das Palmeiras e me apresentou ao Antônio Celso, diretor artístico da Rádio Excelsior de São Paulo. A gente bateu um papo, ele me ouviu com muita atenção e aí propôs um teste, não é? Aí eu fui para o estúdio e o saudoso Johnny Black, um mito da sonoplastia, foi quem me tranquilizou. O Johnny era de uma simpatia e de um profissionalismo, só quem o conheceu sabe o quanto ele curtia o trabalho que fazia. E você o conheceu bem, não é? Sim, muito bem. Trabalhei com ele. Tive essa sorte. Aí o Johnny falou para eu ler o noticiário assim que ele me desse o sinal, né? Para eu ficar tranquilo, queria gravar para mostrar para o Antônio Celso, né? Era acender a luzinha vermelha e eu ia sair falando. Agora o teste, na verdade, foi ao ar, acredite se quiser, e eu fui aprovado, né? Aí eu passei a compor o time de locutores da Rádio Excelsior, né? Trabalhei lá com o Júlio Aredes, com o Cacá, bom, enfim. Aí logo depois do teste, eu fui até a discoteca, quando eu conheci o meu grande mestre e hoje um grande querido amigo chamado Luiz Fernando Malioca. Eu me lembro desse dia e desse momento, porque você disse que você tinha ido à Globo para fazer um teste para locutor de cabine. Eu falei, como cabine? Esse cara é para apresentar programa. Pensei comigo. E aí você me contou a história que você vai complementar agora. Não, e foi bem isso aí mesmo. Batemos aquele papão e tal. E aí eu comecei a trabalhar no dia seguinte,
não é? Assim, para minha surpresa. E para você ter uma ideia, eu vim para São Paulo com pouca grana, não é? E pouca roupa também. O Álvares Bittencourt, ele não só me deu uma jaqueta, porque fazia frio em São Paulo e eu vim despreparado. Ele me deu uma jaqueta para vestir, me levou para jantar e me deu alguns tickets dele de refeição para eu me virar nos primeiros dias. Eu ia começar a trabalhar no dia seguinte, só ia receber um mês depois. Bom, enfim. Ele foi o meu padrinho e a quem eu vou agradecer eternamente pela oportunidade que ele me deu de conhecer o Antônio Celso, conhecer você e começar a trabalhar aqui em São Paulo, não é? Já que estamos falando do Álvares Bittencourt, é bom que as pessoas que se lembram, relembrem, e quem não conheceu Álvares Bittencourt era um rapaz, o apelido dele era Bita. Bita. E tão grande que ele era, e tão grande que era o nome também. Ele era magrinho e tinha um vozeiraço desse tamanho, ZYB 850, Rede Globo São Paulo. Lembra disso? Lembro, claro. Ele trabalhou também na TV Cultura. Ele foi para a Voz da América. Ele foi um dos representantes brasileiros na Voz da América. E depois que terminou o serviço brasileiro da Voz da América, ele ficou nos Estados Unidos. Ele já tinha green card, ele já gostava de ir lá, falava inglês extremamente bem. Então ele foi, não digo acomodando, mas ele ficou, sim, mais tranquilo, porque lá ele tinha trabalho. Fazia traduções, fazia versões, fazia locuções e às vezes até dublagem. E um belo dia, no ano de 2019, se eu não me engano, ele foi encontrado morto, porque morava sozinho. E aí foram avisar a sua família, que residia em São Paulo, ou seja, ele tinha a ex-mulher e o filho morando no interior de São Paulo. E aí foi todo aquele procedimento muito desagradável. Nós já tivemos outras histórias de amigos que morreram no exterior, sozinhos, ou porque estavam visitando, etc, etc. Mas o Álvares vale também essa nossa homenagem, que foi um grande amigo, e a comprovação que você acabou de passar. Um grande coração. Pouca gente, ao conhecer alguém, faria tudo isso que ele fez. Com certeza, porque você fala, uma jaqueta, estava frio, legal, me deu uma jaqueta, né? Me deu os tickets de refeição, me deu uma grana, né, para eu me virar nos primeiros dias. E detalhe, um mês depois, quando eu recebi o meu primeiro salário da Rádio Excelsior, eu peguei o dinheiro com muito prazer e fui, sabe, dar ao Álvares Bittencourt, devolver a ele. Ele não aceitou. Você falou do grande coração? Ele não aceitou, ele não quis saber. Falou assim, Angelo, foi um prazer te receber aqui em São Paulo, te apadrinhar. Eu quero mais é que você decole, não é? E seja feliz. Enfim, tornamos-nos grandes amigos, né? Convivemos aí durante um certo período e logo depois disso ele foi também para a Voz da América, como você acabou de citar. Não é? E depois de alguns anos, ele me telefonou dos Estados Unidos, eu estava no meu cabeleireiro e minha mulher me avisou, Amore, vem para casa que tem alguém te ligando de fora. Para minha surpresa, quando eu chego em casa, quem era? Álvares Bittencourt. Batemos um papão. E nessa época, ele já era tradutor, intérprete da OEA ou da ONU. Não me lembro agora qual das organizações. Bom, mas enfim, como você comentou aí, ele falava fluentemente em inglês, se apaixonou pelos Estados Unidos. Aliás, ele era apaixonado, não é, pelos Estados Unidos e fez dublagem, fez vários comerciais, tanto em inglês quanto em português, mandava para cá, não é? Mas chegou a hora e ele se foi, não é? Mas ficou aqui a saudade, o carinho e o eterno agradecimento a esse grande profissional da voz, Álvares Bittencourt. Casado com a Verinha, inclusive. Verinha que você conheceu muito bem na TV Cultura de São Paulo. Não é? Exatamente. Vera Lúcia Arguelho, exatamente. E o curioso nessa história, sem entrar, né, em muitos detalhes, ela não conseguiu ficar nos Estados Unidos. Ela estava grávida do filho deles e a temperatura chegou a 40 graus em Nova York. Ela falou, não é para mim. Né? Ela voltou para o Brasil e ele ficou lá. Exatamente. Bom, o filho Bruno, se eu não me engano, deve ter sido reconhecido depois que voltou para os Estados Unidos, até para cuidar, né, da situação da perda do pai e, eventualmente, das coisas que ficaram lá, porque o Álvares estava morando fora, de qualquer maneira. Vamos voltar para a nossa realidade
e continuar aqui em São Paulo, já com Ângelo Bizarro trabalhando na Rádio Excelsior, a máquina do som. Quanto tempo você ficou e até onde você foi lá? Pois é, eu fiquei pouco tempo na Rádio Excelsior de São Paulo. Eu vou te contar rapidamente. Lá em Campo Grande, quando eu apresentava um telejornal na TV Morena e apresentava também esse programa na Rádio Educação Rural, um outro operador me aconselhou a comprar um rádio, né? Um motorrádio. E era um rádio pequeno e você podia estender a antena. E aí ele fez uma gambiarra, puxou um fio no quintal da minha casa e pôs a anteninha. E ligou lá em ondas médias, né? Tropicais, curtas, enfim. E daí eu comecei a ouvir grandes profissionais aqui de São Paulo. Né? Um deles era o Hélio Ribeiro, né? O Marcos Baby Durães, que fazia as mais da Bandeirantes, grande voz também. E eu comecei a me espelhar nesses profissionais. E aí um dia, na televisão, no intervalo, eu ouço uma chamada 1999. De quem era a voz? Henrique Regis. Eu me apaixonei por esse cara. Não é? Para mim, acho que foi o primeiro locutor sorriso do Brasil. Ele desenhava o texto. Ele fazia rede tupi de televisão do tamanho do Brasil. Ele começava no médio, ia para o agudo e terminava no grave. Eu falei, esse é o cara. Não é? Quando eu cheguei em São Paulo, e estou lá na Excelsior, um dia você me faz uma proposta indecorosa. Você lembra desse dia? Não, né? Só se você falar qual foi a proposta indecorosa, porque eu não costumo fazer isso, e isso pode me comprometer. Por favor, seja claro. Então tá. Então, ignorando que, né, a Globo me recebeu muito bem. Né? De cara fui aprovado pelo Antônio Celso, comecei a trabalhar, conheci muita gente legal, né, vozes maravilhosas, e ganhei uma passagem de ida e volta, né, a Campo Grande para conhecer meu sobrinho, que tinha acabado de nascer. E logo depois que eu voltei, você me chamou lá na discoteca e falou, Ângelo, eu estou indo para a Rádio Difusora e quero levar você comigo. Né? Só que tem um detalhe, a proposta é indecorosa, hein? Você vai ganhar menos. Eu falei, como é que é? Ganhar menos? Né? Sendo que vira e mexe, o que aconteceu lá em Campo Grande? Eu saí da Difusora e fui para a Rádio Educação Rural porque eu fui ganhando mais. Não é? É o normal. E aqui em São Paulo não foi diferente. De repente você falou, você vai ganhar menos de salário, mas vai poder ganhar mais fazendo merchandising. Não é? Eu falei, me pareceu interessante. E como eu era fãzaço do Henrique Regis, né, uma referência em locução na época, um tom nasal limpo, e é difícil ter tom nasal bonito, né, de verdade. E ele tinha um tom nasal limpíssimo, maravilhoso, único. E lembro-me muito bem de uma chamada que ele fazia aí ao ar pela TV Tupi. Quando você precisar de amor e paz, ligue-se na Difusora. Uau! Aquilo me arrepiava, eu ficava assim maravilhado. Quando você falou, quer ir comigo? Não pensei duas vezes. Fui para lá, não é? Com você, e enfim, pena que logo depois o nosso saudoso e querido Regis saiu, foi para a Rádio Nacional, anos depois a Difusora faliu, né? Mas ficaram aí vozes especiais como a do Cacá, do Antônio Viviane, do Jorge Elau, o saudoso Preguinho, Luiz Carlos Araújo, Dárcio Arruda, não é? Que era a voz padrão da Difusora, o Moisés da Rocha e outros. E confesso que aprendi muito com todos eles. Nós tivemos times muito interessantes e conseguimos montar equipes. Né? Quando eu falo nós, é um plural majestático, para não começar a falar eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu dei sorte. Na Rádio Excelsior, eu era simplesmente o chefe da discoteca e programador. Eu era discotecário, programador na carteira, que foi a primeira vez que eu tive uma referência para a rádio. Eu já trabalhava na TV Cultura como produtor de programas de televisão. Então, aí eu ganhei o meu primeiro registro em rádio e depois de um período de férias aí de menos de 15 dias, eu fui para a Rádio Difusora e lá, sim, fui chamado para dirigir. Foi a primeira emissora que eu dirigi. Vou aproveitar, se você me permite, para fazer um merchan muito rápido no canal do YouTube que eu citei, que você vai encontrar essa e outras
produções, gravações, apresentações da história do rádio, você também encontra a história da radiodifusora e a história da Rádio Excelsior. São 5 capítulos, 5 edições da primeira delas, que é a radiodifusora 45 anos depois, que foi 45 anos depois, perdão pela falta do S aí que escapou. E depois a Rádio Excelsior. As duas produções, as duas sequências de histórias são dentro de um projeto, felizmente agraciado com o prêmio APCA, como revalorização do rádio, porque o rádio não pode morrer, e se a gente parar de falar ou parar de contar histórias, essas coisas morrem a caminho. A juventude vai se renovando, né? As faixas etárias vão mudando, então é sempre bom a gente mostrar como as coisas foram feitas. Então fica o lembrete, 2 séries estão no canal do YouTube que tem meu nome, e aí nós contamos com os apresentadores, produtores, programadores, discotecários, todo o time que estava vivo na época, felizmente, a gente contou essa história, incluindo o nosso querido Ângelo Bizarro Júnior. Muito bem. Seguindo, Ângelo. E ainda falando de difusora, lembra-se do Tadeu, né? Ele trabalhava com a gente na área de esportes. Sim, o Tadeu era produtor de esportes da TV Cultura, trabalhava com aquela famosíssima equipe saudosa também, porque os dois já partiram, Orlando Duarte, que era um narrador diferente, né? E também o nosso querido Luiz Gonzaga Noriega, o Luiz Noriega, Sim, que era fantástico, grande amigo, grande profissional, que deixou história também, e tem hoje o filho ainda participando, felizmente. A família Noriega é muito querida, inclusive, aqui intimamente. Mas o Pedro Tadeu era um apaixonado por música e por rock. E aí, conversando na TV Cultura, eu falei, olha, por que você não faz uma incursão na área de produção musical, apesar de você ser um expert no esporte? E ele topou e foi produzir especiais com a gente lá na Rádio Difusora. Então, agora a história é sua. A história é minha, vamos lá então. O Dárcio, ele apresentava um jornal na TV Cultura de São Paulo, não é? E aí o Tadeu chegou no estúdio e falou assim, Angelo, o Dárcio está saindo da TV Cultura, da Fundação Padre Anchieta, vai pintar uma vaga. E aí ele sugeriu que eu fizesse um teste, não é? Aí eu não tive dúvida, falei, bom, já que eu estou aqui, vamos nessa. Eu encarei o desafio, não é? E lá fui eu. E o curioso é que havia apenas uma vaga, mas depois do teste, aprovaram a mim e ao Mário Lima, um grande locutor, uma voz suave, que brilhava em comerciais como o Sabonete Lux, por exemplo, né? E aí a gente passou a fazer parte do time de apresentadores do RTC Notícia, né? O nosso diretor era o Paulo Roberto, que depois foi para a Globo. Conosco na bancada tinha o Cicarelli, o Márcio Falcão, meteorologista, o Orlando Duarte, o Júlio Aredes, mais tarde o Flávio Guimarães e outros colegas aí muito queridos, não é? E lembro-me também que eu apresentei por um bom tempo um programa de variedades conduzido pela Lucinha Vidigal. Muito querida, saudade dela, nunca mais a vi, né? Mas trabalhamos um bom tempo juntos. Lucinha era a classe AA da TV. Naturalmente, uma classe sensacional e nos agradou muito durante muitos anos. Depois, com o passar do tempo, ela se aposentou, se retirou do trabalho. Mas até algum tempo atrás conversamos e ela estava super bem também. Que bom, prossiga que bom. Você. Bem, daí teve o fechamento da difusora, eu fui para a Rádio Jovem Pan trabalhar com o Tutinha, figuraça, né? Eu fiquei pouco tempo lá, cerca de 1 ano mais ou menos. Como no FM? No FM. E como a cultura me propôs, e eu aceitei apresentar um outro jornal, o Tutinha ficou enciumado, né? Eu explico. Vira e mexe, ele viajava para os Estados Unidos e era eu quem o substituía em seu programa das 18 horas. Como eu precisava estar na cultura às 18 horas, e ele não quis abrir mão da minha participação do programa, né, eu pedi demissão e fui para a Antena 1 trabalhar com Arnaldo Sacomani, outra figuraça, né? Foi uma experiência e tanto. A programação era muito gostosa e a levada de apresentação também. Aí, pra você ter uma ideia, quando John Lennon morreu, fui eu quem anunciou a trágica notícia, né? Como admirador e fanzaço, eu dei a notícia com a voz embargada, é claro, né? Enfim, coisas de quem
trabalha no meio, de quem trabalha no meio sabe muito bem como é que é. Nem sempre dá para segurar as emoções, não é? Não, e a situação em que ocorreu o crime, Sim, que sim. não era uma coisa, vamos dizer, esperada, que a pessoa estivesse doente ou estivesse acamada por causa de outra coisa. Não, foi uma coisa assim absurda e realmente mexeu com todos nós. Nós Eu saí devemos. assim, ó, tremendo do estúdio, porque tive que dar notícia, né? A gente não tinha ainda muitas informações, elas estavam chegando por telefone, o Sacomani, né, conversando com amigos dele que moravam lá, e enfim. Então, aos poucos fomos informando o que tinha acontecido, quais eram as novas informações que estavam chegando, e a gente podia, né, passar no ar. Enfim, foi assim. É preciso lembrar que não havia Google, que não havia Não, internet, que não havia meio de comunicação ou tantas faixas de comunicação que nós temos hoje. Era ou o telefone, né? Eventualmente o jornal, mas o jornal não ia sair tão rápido, até porque dependia de captar notícias, de buscar, fazer a procura dessas notícias, até que se descobrisse a real informação, e o telefone ainda era, naquela hora, o mais próximo amigo da informação. E em algumas casas tinha o famoso Telex. Lembra-se do Telex? Sim, claro. Esse era, na verdade, o precursor do rádio, o Telex e o Teletipo, que foi a comunicação sem fio, né? Foi das primeiras, depois é que vieram os demais. Então, a gente se valia muito das agências noticiosas, mas também, até pelo custo, né? A informação vinha cifrada com determinados códigos e muito rapidinho. A gente não tinha os detalhes como o jornal do dia seguinte iria publicar. É verdade. Bem, eu sei que daí, passado um tempinho, pintou uma proposta da Transamérica, e mais uma vez eu não tive dúvida, né? Perguntei, é para ganhar mais? Então eu estou nessa. Fui para a Transamérica, fiquei lá uns 2 anos, onde eu tive o prazer de conhecer o Bem TV, o Carlos Roberto, voz padrão do SBT, que depois, quando soube que eu ia voltar para a Rádio Excelsior, com um programa que levaria meu nome, ele fez uma vinheta cantada, Ângelo Visarro Júnior, né? E aí, durante 2 anos, eu comandei esse programa que me deu muitas alegrias. Aliás, o AM sempre foi um grande veículo de comunicação. Eu recebia cartas de várias partes do estado. Fiz boas amizades e algumas delas conservo até hoje, né? Só para citar uma delas, Luiz Venturini, que na época saía de sua cidade no interior de São Paulo e vinha para acompanhar o meu trabalho, né, na Excelsior, porque também queria ser um apresentador de programas de rádio. E aí uma curiosidade. Logo após a vinheta Ângelo Visarro Júnior, eu entrava com o que se tornou minha marca na época, o seu DJ, pintando o 780 da Excelsior. Né? Talvez eu tenha sido... Estamos falando da rádio AM, que já Sim. não era mais a máquina do som. Não, não era mais a máquina do som, exatamente. É um projeto que surgiu depois da saída do Antônio Celso, que era dono, inclusive, dessa ideia do nome e tudo mais. E aí ela veio se transformando, né? Depois teve um pouco mais de noticiário do que ela produzia antes, depois veio o Balancê com o Faustão. Sim. Foi um momento em que a rádio chamou atenção, que a rádio apareceu bastante, mas teve outras personalidades também que apresentaram, e assim foi. Já falando de AM, mas numa outra fase da... Estamos falando do quê? De 90 e alguma coisa? Por aí. Final dos anos 80, comecinho dos anos 90, não é? Pois não. Eu me lembro, só para concluir, o Venturini, ele conseguiu o que tanto almejava. E até hoje ele é locutor e apresentador da Rádio Cultura de Amparo, né? E vira e mexe a gente se fala, ele é muito grato por eu ter cedido espaço para ele na Rádio Excelsior, né? Você falou aí do Faustão, né? Me lembro do Osmar Santos, porque durante o programa tinha as intervenções, né, esportivas, e era com o Osmar que eu trocava, né? Um bate-papo legal, aquela famosa história... Pimba... Como é que é? Ripa na chulipa. Pimba na bolinha e ripa na chulipa. Não é? Era a voz dele. Osmar Santos, na Rádio Excelsior. Era muito gostoso, viu? Que cara fantástico, não é? Bom, nesse tempo, devemos lembrar que a Rádio Excelsior já pertencia
ao Grupo Globo. Como você citou a Rádio Nacional, a Rádio Nacional era a rádio forte do grupo, AM, que pertencia às organizações Vitor Costa, e aí o trio, ou seja, Rádio Excelsior AM, Rádio Nacional AM, nos 1.100 kHz, e a TV Paulista, Canal 5, foram vendidas para o Grupo Globo, né, para a família bastante conhecida, e que, de repente, foi mudando, alterando a programação, e foi para frente, como a gente se sabe, até o momento em que ela se transformou, a Rádio Excelsior AM, em CBN, porque não tinha muito mais o que fazer, então ela passou a ser uma central de notícias com o esquema All News, e quando o FM da Excelsior, que não faturava, só dava despesas, não ia para lugar nenhum, eles fizeram várias tentativas, não é aqui o caso da gente ficar contando isso, mas todas as tentativas foram infrutíferas, e eles achavam que podiam usar a fama do nome Excelsior, mas não deu certo, então mudaram de nome, teve Rádio X, Rádio... Enfim, mudaram para tudo que foi possível, não faturou. Aí, o seu Zé Roberto Marinho, já cansado de ver sinais vermelhos na fatura, disse assim, olha, quer saber? Jampeia. Jampear é uma situação de você linkar, porque tudo é técnico. Você liga um patch cord, ou seja, um canal no outro. Então, liga, para ficar mais fácil o entendimento, liga o AM, o FM no AM e deixa para lá. E aí nasceu a CBN, que todos nós conhecemos e que se tornou famosa. Ou seja, acharam o caminho para a Rádio CBN proliferar, para crescer, para ter a rede que tem hoje e tudo mais. Que gera uma tendência, na verdade, não é? Nos Estados Unidos, as emissoras AM já estavam se transformando em rádios como a CBN, não é? Todas rádios informativas. E o FM, sim, extremamente musical, né? Aliás, exclusivamente musical. Depois começaram a mesclar tal, informações, músicas, não é? Eu me lembro bem dessa época porque eu curtia muito um locutor americano chamado, acho que é Juan Pablo, era Juan Pablo. Ele trabalhava numa emissora americana, apresentava um programa jovem, e nessa época começou-se a pedir para que os locutores começassem a operar a mesa. E ele foi contra, ele falou, não quero saber disso, não. Eu quero ter aqui no estúdio o sonoplasta do lado de lá, e quero ter comigo aqui dentro um produtor musical e também um secretário ou uma secretária para me ajudarem nesse trabalho. Então eu curti esse cara, porque o que aconteceu, eu vou contar logo mais à frente. Bom, você estava falando aí da CBN, da Nacional, da Excelsior, bem. Já estava em processo de implantação a Globo FM, né? Onde eu fiquei um bom tempo trabalhando ao lado de Serginho Leite, do seu irmão Paulo Leite, do Sérgio Roberto, do Índio, um vozeraço que depois foi para Bandeirantes, e daí, a convite do Edson Guerra, que era o nosso diretor artístico, né? Um outro baita profissional da voz e diretor artístico da Globo FM, eu fui para a rádio Record FM. Aí eu conheci a minha mulher, me casei, deixei o rádio e depois eu deixei a televisão e passei a trabalhar por conta própria. Por quê? Eu não tinha tempo para ela vivia reclamando, porque eu trabalhava em rádio, televisão, tirava férias daqui, mas não tirava de lá, não tinha como, né? Conjuminar, enfim. Aí eu sei que eu deixei o rádio primeiro, depois deixei a televisão e passei a trabalhar por conta própria. E aí é uma história um pouco mais longa, né? Eu fiz um teste para ser... A gente não costuma entrar em situações pessoais particulares. Mas como você citou, seria bom dizer que você conheceu a sua senhora, a quem eu tenho o prazer de conhecer e ser amigo, mas que ela vinha de uma dinastia importante. É bom a gente dizer isso, porque também faz parte da história do rádio. Quem era o pai dela e quem foi o seu sogro? Bom, muito bem. Eu vou contar, então, rapidamente uma história. Quando criança, ainda no primário, obviamente que com os meus colegas a gente brincava e tínhamos aulas de educação física, não é? E aí começou aquela coisa de vamos jogar bola, vamos jogar bola, vamos jogar bola. E eu, não é que eu tenha sido retraído, a minha mãe me levava ali, ó, não é? Sob rédeas curtas. Então eu não saía à rua para brincar com os meus vizinhos, não é?
Mas na escola, eu podia ficar à vontade, estava na escola. Então, fui jogar lá uma partida de futebol com os meus colegas de classe. Levei uma canelada, falei, isso não é para mim, nunca mais joguei bola na minha vida, nunca mais. Isso para dizer o seguinte, que eu conheci a Selma em 84, Selma Maria Leite, não é? E, assim, nos sentamos à mesa com o Edson Guerra para conversar sobre a minha contratação pela Rádio Record, FM. E aí eu falei, essa vai ser a minha mulher, né? Uma semana depois, estávamos namorando, sabe? E já marcamos o casamento para daí a 5 meses, porque não havia como conseguir antecipar essa data do casamento. Né? Nos apaixonamos assim perdidamente um pelo outro. E aí nos casamos 5 meses depois e estamos juntos até os dias de hoje. Né? Lá se vão 37 anos. Bom, enfim. Mas o curioso, eu contei a história do futebol para poder chegar aqui agora, né, e dizer o seguinte, era filha de Edson Leite, o narrador da Copa do Mundo de 58, 62, um figuraça que eu não tive o prazer de conhecer em vida. Infelizmente, quando nós nos conhecemos, em 84, ele já havia falecido um ano e meio, mais ou menos, não é? Então, eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas ele foi um grande locutor esportivo, um grande narrador esportivo, foi diretor da Rádio Bandeirantes, foi o precursor, né, de outros grandes profissionais, e como diretor, eu sei que ele fez um trabalho muito bem feito na Bandeirantes. Não é? Tinha lá a cadeia verde e amarela de rádio e televisão, enfim, era um homem excepcional. Né? Enfim, a minha história com ele é essa, né? O pai da minha esposa. Bom, eu estou procurando aqui a informação, ele faleceu no Hospital 9 de Julho de 1983, vítima de infarto. Está sepultado no cemitério do Consolação, onde também está a minha família, e o Edson, sem dúvida nenhuma, foi um grande nome. Né? Quem gosta de futebol sabe o que ele representou, e ele foi não só um narrador esportivo, mas ele foi um homem completo, né? Dirigindo emissoras, notadamente a Bandeirantes, como você citou, e mudando a cara do rádio. Sim. Ele conseguiu imprimir a sua marca no rádio durante vários anos. Então, fica aqui também nosso preito de saudade para o senhor Edson Pereira Leite, conhecido no rádio como Edson Leite, sogro de Ângelo Bizarro, que está continuando. Nos últimos 14 minutos, nós vamos querer saber como está o Ângelo hoje, já que você deixou o rádio, deixou os seus ouvintes, os seus fãs órfãos, e deixou a televisão, mas alguma coisa você foi fazer, porque essa voz continua linda. Com certeza. Então, aí eu fiz um teste para ser entrevistador oculto nas campanhas promovidas pela Gessi Lever, no lançamento de novos produtos como Omo Dupla Ação, Omo Líquido, Doriana e outros. Foi quando eu conheci Adilson Bonini, diretor da Câmera One, com quem também muito aprendi e que se tornou aí um grande amigo. Aliás, um queridíssimo irmão de jornada, a quem eu devoto muito respeito e muita admiração. A gente tem que aprender quando a gente não sabe e tem que ensinar quando a gente pode. O que é um entrevistador oculto de uma empresa de propaganda? Então, você vai se lembrar com certeza. Naquela época, não, eu sei o que é, e eu aparecia o entrevistador, não é? Na rua, supermercado, lojas, enfim, conversando com pessoas, não é? Quando eu fiz o teste e fui aprovado, não ouvi. Era o velho esquema, o povo fala. Ia o apresentador ou o repórter, ou o apresentador fazendo o papel de repórter na rua e colhia depoimentos para a propaganda ou publicidade. Mas quando eu fui aprovado, a Gessi resolveu fazer o seguinte: não vamos mostrar o Ângelo, vamos mostrar a voz do Ângelo, queremos a voz dele. Então aí era o cara que aparecia e entrevistava as mulheres, não é? Então até a minha entrada nessas campanhas, os entrevistadores apareciam. Quando eu fui aprovado e comecei a ser o entrevistador, eu fiquei oculto das câmeras, não é?
Então fiquei ali e fiz uma série de trabalhos que foram reconhecidos internacionalmente. Entrevistei a dona Tonila, uma negra super simpática, duas irmãs gêmeas cariocas, e foram essas duas que nos deram prêmios lá fora também, não é? Pela Gessilever, hoje Unilever, não é? Bem, e com as mudanças internas da Gessilever, troca de diretores e agência, eu deixei a Gessi e comecei a participar como ator e apresentador em vídeos e treinamento do Carrefour. E aí, eu abri um leque fantástico de opções como profissional da voz. Eu apresentei o meu primeiro evento para a Mercedes-Benz do Brasil, indicado pelo mesmo cliente e hoje amigo Daniel Aguilar, que me contratou para os vídeos do Carrefour. Para a Mercedes-Benz, apresentei eventos de lançamento de novos chassis de caminhões, ônibus e jantares de fim de ano por 15 anos. Aí houve mudanças na gestão, né? Lógico. A diretoria com a qual eu trabalhava fez um acordo coletivo e aí vieram novos diretores da Alemanha. Aí eu resolvi abraçar de corpo e alma o mercado de eventos como mestre de cerimônias. E um evento que eu quero destacar aqui é o Futuro das Cidades e as Cidades do Futuro. Foi idealizado pelo saudoso Joamélio Tanaka, um jovem arquiteto fluente em 5 idiomas que reuniu por uma semana no Anhembi os maiores arquitetos e urbanistas do mundo, entre eles Oscar Niemeyer, que é uma pena, né? Tenha nos deixado aí tão cedo o Joamélio Tanaka, não o Oscar Niemeyer, porque o Oscar Niemeyer viveu muito bem. Mas o Joamélio, ele viveu pouco, né? Era um cara muito talentoso. E de lá para cá foram mais aí de 1000 eventos entre corporativos, promocionais e também sociais. E até casamentos eu oficiei, por assim dizer. São muitas histórias, meu querido, e eu levaria aí muito tempo para contar todas elas, não é? Mas quero destacar também os trabalhos que fiz com a maestrina Mônica Giardini sob a batuta dela. Eu apresentei vários eventos, um deles como narrador de O Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, obra primorosa de Rick Wakeman, com a Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo. E a participação do também saudoso André Matos, cantor, compositor, maestro, pianista, que integrou as bandas Viper, Angra e Xamã. Infelizmente, ele também faleceu muito jovem em 2019. Um outro cantor que integrou essa grande apresentação é o Rubinho Ribeiro, dono de uma belíssima voz que, além de shows, participa também de jingles publicitários. Não é? Bom, eu queria lembrar só que quando você fala que foi e é mestre de cerimônias, normalmente a sigla, né, as iniciais são MC, e que viraram de uma hora para outra um sinônimo, não de mestre de cerimônias, mas dos rapazes que cantam funk, que apresentam a sua arte popular de uma outra maneira. Então, não confundir o MC com o mestre de cerimônias, porque as letras são iguais e praticamente a inicial indica a mesma coisa, MC, né? Mas no caso, o mestre de cerimônias é o apresentador, que às vezes a gente não vê, porque não vai aos eventos, eventualmente você assiste agora com a facilidade de transmissão por streaming e você fica sabendo. O que mais? Dublagem, apresentação, narração. Vamos lá, então. Bom, continuando essa linha de raciocínio, eu fui garoto propaganda de uma grande rede de lojas de São José do Rio Preto por alguns anos. Lembro-me de uma vez, eu estava em campanha para a Gessilever, no Rio de Janeiro, e aí pintou uma campanha para essa rede de lojas, a Pedro Moreno, e eu me vesti de cossaco em um calor de quase 40 graus. Meu Deus do céu. Bem, campanhas políticas, participei de várias em São Paulo, Bahia, Goiás, enfim. Apresentei a divisão dos estados de Goiás e Tocantins em outubro de 1988. E aí eu fiz 2 campanhas ao mesmo tempo, né, com a Estilos Propaganda de Goiânia. Um outro trabalho que eu curti muito são as narrações, e continuo curtindo, né? Completei agora mais de 100 episódios de Alienígenas do Passado, que vai ao ar pelo History Channel, às quartas e aos sábados. No History também tenho aí a história dos Estados Unidos, a sua 2ª temporada, e outros que fizeram muito sucesso, como A Arte da Guerra de Sun Tzu, O Rosto de Jesus, bem, enfim, vários. Eu estou agora na 12ª temporada de As Primeiras 48 Horas, um documentário policial no ar pelo A&E. No Discovery, meu destaque vai para o mistério do voo 447 e a Caixa de Pandora, em sua 2ª temporada. Sou narrador também de Dragon Ball Super, One Piece, narro trailers para cinema, TV, e sou muito grato ao mestre da dublagem, Wendel Bezerra, dono da produtora Unidub, na qual eu participo como anunciador e narrador de vários filmes para a TV e cinema.
na Unidub, eu também sou dirigido por outros dubladores famosos como Wellington Lima, Glauco Marques, Úrsula Bezerra, Marco Aurélio Campos e muitos outros, né? Recentemente, eu participei de uma outra produção muito legal, Mortal Kombat. Já posso falar porque entrou no cinema acho que a semana passada ou a retrasada. E tive aí a direção do também dublador e diretor Diego Lima. Mortal Kombat, como todo mundo sabe, é uma série de jogos criados pela Midway Games e que mais tarde foi adquirida pelo Warner Brothers. Um jogo de ação e aventura que ganhou uma adaptação cinematográfica da qual, como comentei, sou o narrador e você pode assistir agora nos cinemas. Participei também... Pois não, fala. Não, ia perguntar se você chegou a fazer algum personagem como dublador especificamente, ou se a sua voz ficou mais marcada, já que ela é marcante como narrador, se ela ficou mais para essa terceira pessoa do que para um personagem específico. Não, na verdade, eu fiz um curso de dublagem para atender a uma solicitação do History Channel. Eu narrava, não me lembro agora o nome da série, era uma série também de vários episódios. E em um dos episódios, o narrador apareceu. E aí eu precisei fazer um curso rápido para poder, né, fazer o sync. O lip sync. Exatamente. E aí eu aprendi, né? E fiz essa participação. Né? Então, eu abri esse episódio dublando o narrador, que, no caso, nesse episódio, foi também o apresentador. Né? O que é que você não fez que você ainda gostaria de fazer, Ângelo? Olha, acredito que dublagem. Tem uma série chamada Resurrection, tem no Netflix, a história dos otomanos. E eu adoraria dublar o ator principal, né? Um turco. Tem um vozeiraço lindo e ele atuou assim maravilhosamente bem. São mais de 580 episódios. Eu assisti todos eles durante a pandemia. Não é? Assim, me deliciei com a série. E recomendo, quem puder assistir Resurrection aí pela Netflix, vai se encantar com a história, não é? que se passa em 1620, se não me engano. Né? Mas, enfim, vale a pena assistir. Talvez você tenha alguma coisa lá no passado que você queira, não vou dizer reencarnar, que é alguma coisa meio pesada, mas reestruturar-se, né? Entrando no personagem, não no corpo, no espírito, mas entrando no personagem para relembrar coisas que você eventualmente tenha vivido no passado. Como sabe, quem sabe, né? Quem sabe? Esse filme não foi dublado aqui ainda. Quem sabe eu consiga, quem sabe eu tenha essa oportunidade. Mas por falar aí. A informação está no ar, né? Nós somos ouvidos por vários profissionais do meio. Gente que quiser, passa-me pela cabeça que quem quiser o Ângelo como locutor de rádio ou locutor de televisão, já deve esquecer, porque ele já passou por esse período, já curtiu, já mostrou tudo o que ele podia fazer e agora ele quer novos desafios. Mas é um garotão, como ele mesmo disse, um sujeito novo que tem capacidade e essa voz que não é todo mundo que tem. Então, quero também comentar o seguinte, que eu participei de um filme produzido pela Pródigo Filmes para a HBO, FDP, né, onde eu contraceno com a Cris Couto, excelente atriz. Eu no papel de Paiva Júnior, um narrador esportivo, um narrador esportivo que acompanha a carreira de um juiz de futebol, né, Juarez Gomes da Silva, interpretado por Elcias de Souza, cujo sonho era o de transmitir uma Copa América, e ela, Cris Couto, como a primeira comentarista esportiva do Brasil no papel de Gilda Marques, né? Foi, assim, um tremendo sucesso. É novidade para quem não sabia. E participou da série o célebre jogador de futebol Rivelino, que interpretou um padre, né? Uma série que tinha tudo para continuar, mas por questões contratuais não vingou e os fãs ficaram infelizes, e eu também, né? Porque fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que eu recebia telefonemas, mensagens e tal. E aí, quando vai ter a segunda temporada? E não aconteceu porque a Pródigo não aceitou os termos contratuais impostos na época pela HBO. Não é? Mas, enfim, foi um grande sucesso. Se você quiser, está disponível, acho que no Now, né? FDP. São 13 episódios,
dos quais eu participo de 8, se eu não me engano. Muito legal. O fim, então, é fantástico. Vamos ver, e fica a dica para que as pessoas também possam fazer. Ângelo, infelizmente, como tudo no rádio, na televisão, tem hora para começar e hora para acabar, e nós já ultrapassamos o horário delimitado para a nossa conversa, o nosso bate-papo. Foi muito legal, eu matei saudade, descobri coisas que eu não sabia, sempre bom a gente conversar e aprender. Então, quero agradecer o seu tempo, o seu despreendimento em abrir a sua vida para nós e contar para os nossos amigos e correligionários bastante coisa do seu longo período profissional, que, se Deus quiser, será ainda mais longevo. Eu tinha aqui muita coisa para contar, mas entrevista é assim, não é por isso que eu falo, eu não dou entrevista, porque entrevista é aquela coisa que te cerceia, né? Você fica assim meio que amarrado, você quer comentar algumas coisas e não pode. Não é? Mas eu entendo perfeitamente que o tempo, né, é o tempo, né? Ele não para, tá aí, ó, tac, 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 tac. O próprio sistema acaba cortando a transmissão da gente e não deixa passar de 1 hora quando a gente extrapola. Mas nós temos condição de fazer uma segunda conversa em breve e você já vai lembrando de coisas que você quis falar hoje e não deu tempo, que você se lembrou depois e falou, olha, vou anotar esses itens, porque aí nós vamos preencher mais 1 hora de agradável conversa. Muito obrigado. Estou brincando. Foi um grande prazer. Olha, como eu disse, eu não costumo dar entrevistas, sou bastante tímido para falar de mim, não é? Adoro papear com as pessoas, saber delas, enfim, mas de mim mesmo não gosto de falar. Mas você soube conduzir muito bem, parabéns, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus, né, os deuses, enfim, essa energia que nos move, continue aí nos iluminando, nos abençoando e que possamos nos ver e rever durante muitos e muitos anos aí. Grande abraço, mestre. Até breve, até breve. Este foi Ângelo Visarro Júnior, esta voz maravilhosa, privilegiada, que concedeu 1 hora de bate-papo, não vou falar entrevista, porque entrevista é uma coisa muito séria, um bate-papo agradabilíssimo e contou histórias do rádio, porque ele também ajudou a escrever páginas dessa história do Rádio Centenário. Eu agradeço a você que esteve com a gente até agora. No canal do YouTube, que tem o meu nome, você encontra outros bate-papos, outras conversas e outras páginas da história do rádio. Semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser. Até lá.